Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica. Então bem-vindo à nossa live número 5. Nessa live número 5 a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou dividir a live em duas partes. Na primeira parte eu discuti com os colegas sobre o padrão da lesão tipo SLAP, que acontece, né, no lábio glenoidal. E na segunda parte da live eu discuti sobre outra lesão que é a GLAD lesion, que é uma lesão condral que acontece geralmente na região anterior-inferior da glenoide, junto com uma lesão labral associada, e eu converso mais sobre isso com vocês, então, nessa live número 5. Então eu dividi a live em duas partes, parte 1 está chegando agora, e a parte 2 vem logo aí na sequência. Falou? Um grande abraço para vocês, aproveitem e até a próxima. Então, uma boa noite para todos. Então, bem-vindo à nossa quinta live aí. E nesse caso de hoje, a gente vai discutir, então, a gente vai comentar sobre um paciente, se eu não me engano, deixa eu ver a historinha aqui, mas era 24 anos de idade, com trauma recente no ombro, sentindo dor e bloqueio articular eventual, encaminhado para fazer a artro, então. E as perguntas que eu falei para vocês, que eu pedi para vocês aqui, para vocês darem uma pensada, quem conseguiu ver o caso antes, como é que está o lábio glenoidal, né? Se tem alguma lesão e como que vocês classificariam, como é que são as estruturas do intervalo rotador e se tem alguma outra lesão importante a relatar, né? Então, era essa mais ou menos o estudo dirigido que eu queria fazer com vocês hoje, no caso de hoje. Então, pessoal, esse paciente ele veio para a gente para fazer uma artrorressonância e na artrorressonância a gente tem geralmente a gente faz essa rotina aí com os 3 planos no T1 com saturação de gordura, a gente faz o T2 nos planos sagital e coronal também, porque às vezes tem até algumas lesões, algumas rupturas que a gente vai pegar melhor no T2 até do que na sequência artrográfica, isso acontece. Além disso, o T2 com saturação de gordura, a sequência sensível ao líquido na artrorressonância, ela é muito boa para identificar os cistos paralabrais, se tiver algum cisto paralabral, identificar roturas tendíneas que são intrasubstanciais ou junto da superfície bursal, né? Porque quando a gente injeta contraste na articulação, a gente vê muito bem tudo que está nas margens, né, dentro dos contornos da articulação, que está colado na sinóvia, né? Tudo que não tiver colado na sinóvia, não tiver junto do lábio, da cartilagem, enfim, a gente não vai ver direitinho, a gente não vai ver bem. Então, por isso que as sequências T2 sensíveis ao líquido, né, com saturação de gordura, elas são importantes para a gente ver outras lesões associadas, tá? E aí, no nosso protocolo, a gente acaba fazendo esse space aqui, 3D, e a gente acaba não fazendo o T1. A gente acaba não fazendo o T1 sem FET, nada, o T1 simples, a gente acaba não fazendo, mas a gente faz esse 3D space aqui, porque nele a gente consegue ver atrofia, lipossubstituição também. Quando a gente reconstrói no plano sagital, no plano coronal, a gente consegue verificar se tem atrofia muscular, algumas outras alterações que o T1 sem saturação ela é boa para ver. Para a gente, o Aber, a gente não chega a fazer de rotina, a gente faz se o médico que fez a punção ele requisita, tá? Acaba que na maioria das vezes a gente acaba não fazendo o Aber de rotina, mas era um exame que se eu pudesse eu faria o Aber de rotina, mas a nossa sequência, o nosso tempo de exame acaba ficando muito grande e também tem alguns pacientes que eles não conseguem ficar no Aber direito e tem uma resistência dos técnicos, tem toda uma... Quem está na linha de frente sabe como funciona isso, então a gente reserva o Aber para alguns casos que a gente pede para fazer ali na hora, quando a gente está junto, quando a gente injeta e a gente quer uma informação a mais. Mas antes de vocês me perguntarem, se eu pudesse, eu deixaria o Aber de rotina em todos os exames, tá bom? Então, esse caso aqui foi um caso que a gente acabou não fazendo a sequência Aber, né? Então, mas de rotina, então, a gente faz esse 3D Space aqui, que ele é muito bacana também para avaliar as lesões, tá? Então, vamos lá. Quando eu começo, geralmente, avaliando o exame do ombro, né? Deixa eu colocar aqui. Eu começo igual acho que todo mundo aí, né? Começo muito pelo coronal, né? Eu começo vendo muito coronal. Eu coloco o sagital aqui do lado e eu começo a identificar. Vamos lá primeiro para as estruturas mais normais, assim, ou digamos assim, das estruturas que a gente vê sem ter a sequência artrográfica, né?
eu gosto de ver os tendões, né, o supraespinhal. Então, aqui a gente tem, né, o cabo longo do bíceps, está aqui, nessa região. Tá? Então, posterior ao cabo longo do bíceps, então aqui a gente tem o tendão do supraespinhal, que ele vai se inserir aqui na tuberosidade maior do húmero. Aí a gente vai indo aqui para trás, a gente tem o tendão do infraespinhal e mais para baixo um pouquinho aqui o tendão do redondo menor. Então, esses são os 3 tendões que se inserem na tuberosidade maior do húmero, né? Lembrando que aqui, quando a gente tem 3 prateleiras aqui, né? Ou tem 3 áreas de inserção na tuberosidade maior do húmero. A gente tem essa porção horizontal, onde se insere basicamente o supraespinhal, a gente tem essa porção obliquada aqui, onde se insere o infraespinhal, e a gente tem essa porção mais vertical da tuberosidade maior do húmero, que é onde se insere o tendão do redondo menor. Lembrando que nessa porção mais posterior aqui da região dessa faceta horizontal, onde se insere o supraespinhal, também se inserem fibras do infraespinhal, né? Então, antigamente, pensava-se que o supraespinhal é que mandava fibras para o infraespinhal para a faceta oblíqua, né? Mas hoje, dos 10 anos para cá, né, tem vários artigos mostrando que é o infraespinhal é que manda fibras aqui para frente para essa faceta horizontal aqui do supraespinhal, tá bom? Então isso aí é uma coisa. Então assim, já fica como uma dica prática aqui para vocês, né? Quando vocês estiverem vendo uma lesão na porção posterior aqui do supraespinhal, no plano sagital, aqui ó, na transição do supra com infra, ó, bem nessa porção mais posterior aqui do supra, ó, aqui já deve ter lesão do infra junto, tá? Porque as fibras mais anteriores do infra, elas mergulham aqui para frente. Lá no canal do YouTube eu tenho uma aula onde eu falo disso daí, que são os novos conceitos anatômicos do manguito rotador. Quem quiser depois dar uma passada lá no canal, dar uma assistida nessa aula. É uma aula que não é demorada e eu explico bem como é que está agora essa divisão, aí, essa inserção dos tendões aqui na região da tuberosidade maior do húmero, ok? Então aqui nós temos então os tendões supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor aqui para baixo. Aí aqui para frente, né? Então agora anterior ao cabo longo do bíceps, nessa região aqui, ó, a gente tem o tendão ou as fibras tendíneas, né, do subescapular aqui na frente, né? Então o subescapular está aqui, né? Ele se insere na tuberosidade menor do húmero. A gente consegue ver bem também aqui no plano sagital, né? Então essa inserção dele aqui na tuberosidade menor do húmero. Repare que então entre o supraespinhal e o subescapular a gente tem essa área aqui, esse intervalo que não tem tendão do manguito rotador assim. Então esse aqui é o intervalo dos rotadores, né? O que a gente vai encontrar aqui no meio é o tendão do cabo longo do bíceps, né? Que é esse tendão que a gente está vendo aqui redondinho no plano sagital aqui, né? Então essa aqui é a área do intervalo dos rotadores, né? Intervalo dos rotadores, então a base dele é no processo coracoide, né? Então o processo coracoide, para ele existir aqui essa proeminência aqui, então ele faz um split, ele divide os tendões, os vértices musculares, então aqui do supraespinhal que está para cima e do subescapular que está para baixo, né? E aí esse intervalo entre o supra e o sub, esse intervalo aqui, esse é o intervalo dos rotadores, né? Ou para os mais puritanos é o intervalo anterior dos rotadores, né? Que teria um intervalo posterior, mais para trás, enfim. Mas esse aqui é o intervalo conhecido dos rotadores. A principal estrutura que vai passar no intervalo dos rotadores é o tendão do cabo longo do bíceps, tá? As outras estruturas que passam no intervalo dos rotadores aqui, elas servem muito para ancorar e para fazer o suporte do cabo longo do bíceps, né? Como o ligamento coracomeral, que ele está nessa localização aqui, que ele vai do processo coracoide, e aí ele manda fibras para vários lugares. Entre as fibras que o coracomeral ele acaba mandando fibras para os vértices musculares superiores aqui do supraespinhal e do infraespinhal, que as fibras acabam envelopando o supra e o infra, e até é dito e é postulado que o ligamento córaco acromial, desculpa, o ligamento coracomeral, ele é o principal constituinte do cabo dos rotadores aqui. Eles seriam os principais constituintes para formar aqui o cabo dos rotadores. Eles continuariam também como cabo dos rotadores aqui na região mais inferior dos tendões do manguito rotador. Mas, enfim, o ligamento coracoacromial, o coracomeral, né? Ele vem para frente também. Aí, quando ele vem para frente aqui, ó, ele reveste essa porção superior aqui do intervalo dos rotadores, tá? E ele vai fazer aqui o teto da polia do bíceps, né? Esse teto da polia do bíceps, quem faz
é o ligamento córaco-humeral, que ele está nessa região aqui mais ou menos, e ele vem para cá para fazer o teto da polia bicipital nessa região. Pessoal, na região aqui da frente, do intervalo dos rotadores, a gente tem um outro ligamento, que é o ligamento glenohumeral superior, que ele nasce ou de uma porção do lábio um pouquinho anterior do cabo longo do bíceps, às vezes bem junto do cabo longo do bíceps, às vezes ele nasce ou ele se origina do ligamento glenohumeral médio, tá? Mas ele estaria mais ou menos aqui, nessa região aqui, e ele vem aqui para frente, ó, ele vem aqui para frente e ele vai formar o assoalho da polia bicipital, tá? Na verdade, o ligamento córaco-humeral ele se divide em duas partes. Ele tem uma parte aqui que se junta com o ligamento glenohumeral superior para formar o assoalho da polia bicipital aqui, junto com as fibras superiores do subescapular, que vão se inserir aqui na fóvea capitis, próximo da tuberosidade menor do húmero, e a outra parte do ligamento córaco-humeral, ela vem aqui para a porção mais superior e lateral e vai se juntar com as fibras mais anteriores do supraespinhal aqui, ó, para formar o teto, né, e a parede lateral da polia bicipital. Então, essas são as estruturas, né? O que a gente tem, então, no intervalo dos rotadores? Né? A gente tem gordura, a gente tem o tendão do cabo longo do bíceps, que é a principal estrutura, e as estruturas que vão fazer o suporte do cabo longo do bíceps, que são os ligamentos córaco-humeral e o ligamento glenohumeral superior, que está mais ou menos aqui nessa região. Ele está meio difícil de ver. Uma das perguntas que eu fiz, como é que estão as estruturas do intervalo dos rotadores, né? Eu acho que ele tem uma irregularidade aqui na área do ligamento glenohumeral superior. Então, nesse laudo aqui eu questionei se não tem uma rotura associada aqui das estruturas do intervalo dos rotadores, principalmente na sua porção mais proximal aqui, próximo aqui da origem do ligamento glenohumeral superior, porque está todo irregular aqui nessa região, sabe? A gente tem o ligamento glenohumeral médio aqui, e essa aqui, ó, o ligamento glenohumeral médio, na verdade, ele parece estar aqui, né? O ligamento glenohumeral médio está aqui, e nessa areazinha aqui, ó, que tem um ligamento glenohumeral superior, que ele vem para cá, está sempre irregular, está sempre meio mal definido. Então, no meu laudo aqui foi como uma irregularidade da porção proximal do ligamento glenohumeral superior, não sendo possível descartar rotura ou lesão associada, tá? Porque está sempre irregular essa região. Enquanto que o ligamento córaco-humeral, ele está aqui, eu consigo ver assim bem até o ligamento aqui, eu não vejo nenhuma alteração grande nele, nada assim, eu vejo ele vindo aqui para cobrir o tendão do bíceps aqui, tá bom? Então aqui já foi até um pouco para eu falar o que eu acho do intervalo dos rotadores nesse paciente. Esse nosso caso, eu não vou enfocar tanto no intervalo dos rotadores, porque senão a gente vai ficar aqui. Eu acho que o alvará de todo mundo aqui é mais ou menos de até 1 hora, né? Eu acho que passar disso aí já é abusar aí do alvará que os nossos familiares dão para nós. Então, eu não vou focar especificamente nas lesões do intervalo dos rotadores, mas no meu lado aqui foi que tem uma irregularidade aqui próximo da área de origem do ligamento glenohumeral superior e que a possibilidade de lesão, né, pode ser considerada, ou rotura pode ser considerada, e depois eu vou mostrar isso nas sequências artrográficas, tá bom? Então, falamos dos tendões aqui nos planos coronal e sagital. Agora, para eu ir para o axial, então, já vou botar aqui na sequência artrográfica, né? Só para mostrar aqui no axial, olha o tendão do subescapular aqui, como tá bonitinho, né? Tá tudo bem, não tem nada demais com ele tá ok. Mas repare aqui que nessa porção mais proximal aqui do intervalo dos rotadores, ó, tá tudo bem irregular, ó. Tá tudo bem irregular. Então, eu acho que tem lesão aqui associada, tá? O ligamento glenohumeral médio, ele parece que tá aqui nessa região. Deu para ver melhor no plano sagital aqui, que parece que ele tá aqui, do que no plano axial aqui. Tá mais chatinho de fazer a visualização dele, né? Mas repare que as estruturas aqui do intervalo dos rotadores, principalmente eu acho do ligamento glenohumeral superior, ela está irregular e eu acho que tem lesão associada aqui, beleza? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês desse caso, tá? E aí, pessoal, voltando só um pouquinho lá pro T2 com saturação de gordura, né? Aqui no T2 com saturação de gordura, então, uma coisa que a gente já consegue ver aqui é que esse paciente tem lesão de lábio, né? Olha só o lábio glenoidal superior dele, como é que tá, né? Ó, lábio glenoidal superior dele aqui, ó, tem um aumento de sinal aqui linear, ó, um aumento de sinal linear. Repare que esse aumento de sinal linear, ele tá indo para a direção lateral, ele não tá indo
para dentro, né? Porque quando esse aumento de sinal linear na região superior do lábio glenoidal, ele vai para dentro, isso pode ser só um sulco sublabral, tá? Mas quando esse aumento de sinal linear ele vai para fora, assim, ó, isso aí é rotura do lábio, tá bom? Então, isso aí é uma característica clássica da lesão tipo SLAP, tá? A lesão tipo SLAP é a lesão do lábio glenoidal superior, tá? E essa lesão do lábio glenoidal superior aqui na região, nessa região, então a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com o sulco sublabral. O sulco sublabral, então, a direção dele é para dentro e não para fora. Então, isso aqui já é uma coisa que fala a favor de uma lesão tipo SLAP aqui nessa região, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente já consegue ver nesse T2 aqui com saturação de gordura, tá? E aí a gente vê que a lesão ela vem até para nessa região póstero superior aqui, ó, ainda tem lesão tipo SLAP na região póstero superior aqui, tá? Ela vem para a região superior, vem para a região antero superior aqui, e aqui na frente, pessoal, a gente vê que tem, parece, umas alterações císticas aqui junto do lábio glenoidal antero superior, e também tem aqui, ó, um edema ósseo, tem uma irregularidade aqui junto aqui da porção mais inferior, anterior-inferior da glenoide, né? Então a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Então a área de edema ósseo aqui da glenoide é essa daqui, né? Na porção anterior-inferior da glenoide. Essa aqui é a área que tem algumas alterações císticas, aqui parece próximos do lábio glenoidal antero superior, né? Então, é isso que a gente consegue ver nas sequências sensíveis ao líquido. Aqui a gente vê que não tem cisto paralabral associado, não tem edema de partes moles, não, a crômio clavicular parece que não tem nada demais, né? Um pouquinho de alteração mecânica aqui, mas que todo mundo tem. Então, é isso que a gente consegue ver nas sequências sensíveis ao líquido. Agora, passando, a Camila aqui só perguntou, você descreve a avaliação do redondo menor nos seus laudos? Olha, Camila, se tiver alguma coisa de diferente, de errado, eu descrevo. Se não, eu coloco, ela entra na frase dos demais tendões do manguito rotador de aspecto normal, tá? Mas assim, eu sempre descrevo os 4 tendões, tá? Mas geralmente o redondo menor ele acaba entrando nessa minha frase do resto normal, porque é difícil ele estar lesado, é muito difícil. A maioria das lesões hoje que a gente vê de redondo menor que eu vejo no dia a dia são lesões de tendinopatia calcária, que você tem a calcificação ali no tendão do redondo menor, uma ou outra tendinopatia assim, mas é muito difícil achar lesão do tendão do redondo menor, tá? Então, aqui indo agora para sequências artrográficas, pessoal, deixa eu colocar aqui o sagital, aqui eu quero botar o axial, né? Porque essas são as nossas duas melhores sequências para avaliar o lábio glenoidal, né? No coronal, a gente vai avaliar o lábio glenoidal superior e inferior, enquanto que no axial a gente vai avaliar o lábio glenoidal anterior e posterior, né? Então essas são as duas sequências que a gente vai usar aí para identificar o lábio glenoidal e uma das principais um dos principais motivos então que eu trouxe esse caso para vocês é para a gente conversar um pouco da avaliação desse lábio glenoidal, né? Então a gente vê aqui que o lábio glenoidal de novo. Aqui, então, é a sequência artrográfica, é um T1 com injeção do gadolínio intraarticular, né, com saturação de gordura. Então, a gente vê uma lesão do lábio glenoidal superior, né, que está se estendendo para a região póstero superior, que está vindo também aqui para a região antero superior. Ó, ela vem para cá, para a região antero superior, tá? E ela vai descendo e ela vem até aqui, mais ou menos, a região antero inferior, tá? Então, é uma lesão do lábio comprometendo a porção superior e indo para a região antero-inferior, ok? E esse paciente, ele não tem história de luxação glenomerular prévia, né? Repare aqui que não tem Hill-Sachs aqui atrás, a história dele não era a história de instabilidade, ele não tinha assim, não teve queixa, não teve história de luxação do ombro, e a queixa dele era mais de dor e um pouco de microinstabilidade, mas não de luxação glenomeral. Então, esse paciente ele não tem sinais aqui, a princípio, de luxação glenomeral anterior, nem por exame aqui e nem na história, tá bom? Então, a gente está trabalhando basicamente aqui, principalmente com uma lesão do tipo SLAP, e essa lesão do tipo SLAP aí é o que eu quero conversar um pouquinho para vocês agora e que eu vou colocar aqui nessa partezinha que eu faço a discussão teórica, né? Um pouquinho de discussão teórica com vocês. Eu não gosto nem de falar de discussão teórica, né? Discussão teórica já dá arrepio, né? Que a gente gosta de prática, né? A teoria a gente precisa
Mas vamos lá, quero falar um pouquinho para vocês da lesão de tipo SLAP bem rapidinho aqui, né? O que é a lesão do tipo SLAP? Isso aí é para botar todo mundo na mesma página antes da gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Então, a lesão do tipo SLAP é uma lesão do lábio glenoidal superior aqui, né? Junto, mais ou menos aqui da área da origem do tendão do cabo longo do bíceps, né? Na junção bicípito-labral. E tem esse nome, SLAP, né? Por causa disso aqui, a Superior Labrum Anteroposterior Lesion. Na verdade, o pessoal do marketing de quem descreveu isso queria arranjar um nome legal e tal, e aí arranjaram esse nome para fazer o SLAP, né? Mas é por isso que até em inglês assim fica meio estranho o nome, né? Mas eu acho que isso aí foi questão de marketing, né? Para fazer um nome, digamos assim, um nome chiclete, o nome que grudasse, o nome que ficasse marcado. Então, foi esse o nome que eles fizeram. Então, é uma lesão, é uma ruptura do lábio glenoidal superior, junto à origem do cabo longo do bíceps, com extensão anterior e extensão posterior, ok? Então, aqui de extensão anterior e extensão posterior, até que eu queria falar para vocês, até uma colega perguntou como é que faz a descrição do lábio, o que é lábio anterior, o que é lábio posterior. Então, é o seguinte, pessoal, eu acho que a descrição, existem assim, duas descrições principais, mas eu vou falar para vocês a descrição que eu mais vejo, a descrição que eu aconselho vocês a fazerem. E, em primeiro lugar, não é a descrição por horas do relógio, tá? Eu vou aqui falar a descrição por horas do relógio, mas não é essa a descrição que eu aconselho vocês a fazerem. Então, pelas horas do relógio, aqui seria a posição meio-dia do lábio, na posição anterior seria a posição 3 horas, a posição posterior seria a posição 9 horas, e a posição inferior seria a posição 6 horas, tá? O problema disso aí é que tem ortopedista, tem colega que usa, radiologista também, né? Mas é mais ortopedista. Tem colega que usa para o ombro direito o relógio, eles usam o relógio na mesma posição, então para o ombro direito, por exemplo, o 3 horas ele vai ser anterior e para o ombro esquerdo, 9 horas vai ser anterior. Então, eles mudam, dependendo do lado do ombro, eles vão mudar qual que é a posição em horas do relógio, tá? Então, por isso que eu não aconselho a usar a descrição, né? Fazer a descrição em posição de horas do relógio, tá bom? O que eu aconselho é fazer isso aqui, ó. O que eu aconselho a fazer é dividir o lábio glenoidal em 6 partes e a gente fazer essa divisão desse jeito. A porção superior do lábio é a porção superior, né? Aí a porção mais antero-superior aqui vai ter esse nome, a porção antero-inferior, né? A porção inferior, a porção póstero-inferior e a porção póstero-superior. Então, é essa a descrição que eu aconselho vocês a fazerem, tá? A lesão está pegando a região superior, está pegando a região antero-superior ou póstero-superior, está se estendendo para a região antero-inferior ou para a região inferior, enfim. Ah, Rodrigo, mas eu tenho uma lesão que está pegando o lábio bem aqui, ó. Ela está no meio da antero-superior e antero-inferior. O que eu coloco? Você coloca anterior, tá? Então, assim, você faz os ajustes que você precisa fazer para você comunicar de forma efetiva para o colega ortopedista que está pedindo o laudo, né? Então, é essa daqui a descrição que eu recomendo para vocês, tá? Divide aqui em seis sextantes, né? Em sextantes, e cada um deles vai ter o superior, anterior superior, anterior inferior, póstero inferior e póstero superior, beleza? Então, assim, quando vocês estiverem vendo o lábio, é assim que eu acho que seria o melhor jeito para descrever. Até aqui, fazendo um exercício, né? Então, por exemplo, pessoal, aqui seria lábio superior, aqui seria lábio inferior, né? Aqui na frente, ó, aqui mais para cima, ó, antero superior, póstero superior. Aqui mais para baixo, antero inferior e póstero inferior, tá? Então, é assim que eu faço a descrição. Aqui é superior, ó, no plano axial, ó, aqui é superior, aqui é antero superior, aqui é póstero superior, indo mais para baixo, passando o equador mais para baixo aqui é antero inferior, aqui é póstero inferior, e aqui para baixo aqui é inferior. Beleza? Não tem erro, é bem tranquilo de fazer essa divisão aí. Então, é assim que eu aconselho vocês a fazerem para não ter problema, não ter uma comunicação errada com o colega ortopedista se você colocar em horas do relógio, ok? Então, a lesão tipo SLAP acontece aqui, né, na região superior, junto da origem do cabo longo do bíceps, e se estende para a região antero-superior e póstero-superior, né?
Então, pessoal, a SLAP tipo 1 é como se fosse uma irregularidade do lábio, uma alteração meio degenerativa, mas o que eu quero falar para vocês são das principais lesões SLAPs que vocês vão encontrar, tá? Então, SLAP tipo 2 é quase metade das lesões do tipo SLAP são essa lesão SLAP tipo 2, que ela pega aqui, então, na região superior do lábio, é a SLAP clássica. Essa é a SLAP clássica. É a lesão na região superior do lábio glenoidal, né? E que ela pode se estender para frente, que tem gente que chama de SLAP tipo 2A. Quando ela se estende para trás, na região póstero superior, eles chamam de SLAP tipo 2B. E quando se estende tanto para frente quanto para trás, na região antero superior e póstero superior, eles chamam de SLAP 2C. Mas, assim, isso é uma coisa que eu já quero falar agora do começo de vocês. O importante é a descrição adequada. A descrição adequada é que é o importante, tá? Se vocês falarem que é SLAP 2A, 2B, 2C, legal, tá? Mas, assim, o importante é vocês darem a descrição adequada. Vocês falaram que a SLAP 2 já tá ótimo, né? Mas a lesão labral, o importante é fazer a descrição adequada, tá? É isso que eu enfatizo muito nisso aí. A classificação SLAP é uma classificação que vocês podem colocar no final, depois, mas o importante é a descrição adequada, tá? Então, isso aqui é o SLAP 2, é a lesão mais comum, que acomete aí de 41% a 55% das lesões do tipo SLAP são desse padrão. Como é que é essa lesão, esse SLAP 2, né? A lesão ela é irregular, ela tem a direção lateral, enquanto o sulco sublabral tem uma direção medial. Ela se estende para estruturas adjacentes, né? Ela pode se estender, então, para o cabo longo do bíceps, pode se estender para os ligamentos glenomerais, e aí vai mudar o grau do SLAP. Geralmente maior que 2 milímetros na espessura, às vezes para fazer a distinção com o sulco sublabral. Isso aqui é um outro subterfúgio que a gente pode usar. E ultrapassa a porção posterior da origem do bíceps. Isso aqui é meio furada, tá, pessoal? Tem muito SLAP 2 que não ultrapassa a porção posterior da origem do bíceps e é SLAP 2, tá? É claro que se ultrapassar a porção posterior da origem do bíceps, você vai ter mais certeza ainda que é uma lesão do tipo SLAP. Qual que é o problema de ultrapassar a porção posterior da origem do bíceps? O problema é o seguinte: na maioria dos casos, o tendão do cabo longo do bíceps, aqui no desenho, tá bonitinho ele inserido aqui na posição meio-dia, certo? Mas na maioria dos casos, na maioria dos pacientes, o cabo longo do bíceps ele não se insere na posição meio-dia, ele se insere um pouquinho mais para trás aqui. Ele se insere mais ou menos aqui, digamos aqui na posição aqui 11 horas, tá? Tem artigos na literatura comprovando que a inserção do cabo longo do bíceps, na maioria dos pacientes, ela é um pouco mais póstero-superior do que superior. Então, quer dizer, ultrapassar a porção posterior da origem do bíceps, o cabo longo do bíceps, às vezes você vai pegar o cabo longo do bíceps que tem a origem dele mais posterior aqui, então não vai ter muito como ele ultrapassar a origem do cabo longo do bíceps, porque já é na porção póstero superior, tá bom? Então, assim, usem isso. Quando for positivo, usem que tá tudo bem, mas quando não for positivo, é uma coisa que eu acho que vocês não podem dar muita bola, não, tá bom? Então, fica a dica para isso daí. Então, pessoal, só para aqui fazer a distinção, né? Aqui tem um lábio glenoidal, um complexo bicípido labral aqui na região superior do lábio glenoidal de aspecto normal, né? Aqui é o lábio glenoidal, aqui é o cabo longo do bíceps, a origem dele, né? Que se origina junto do lábio glenoidal e junto aqui do tubérculo supraglenoidal, tá? E aí o paciente, ele pode ter um sulco sublabral, que isso aqui é normal. Então é isso aqui que a gente tem que evitar, diagnosticar, achar que isso aqui é ruptura labral, né? Quando esse aumento de sinal ele é linear, ele é regular, ele tem um aspecto ele é medializado, contornando aqui a glenoide, isso aqui é um sulco sublabral, isso não é lesão do tipo SLAP 2, ok? Tem essa zona de transição, às vezes, pessoal, entre o lábio e a glenoide tem uma cartilagenzinha aqui mais proeminente, em vez de ser fibrocartilagem direto no osso, às vezes tem uma cartilagem mais proeminente. Então, essa cartilagem mais proeminente, já é chamada aqui de uma zona de transição, ela pode ter um alto sinal e, às vezes, pode simular também uma lesão tipo SLAP, mas não é, beleza? E aí a gente vai ter a lesão tipo SLAP mesmo, que é quando a gente vê a ruptura se estendendo aqui na região, então, com essa posição lateral, diferente do sulco sublabral, que tem essa direção mais medializada,
é uma lesão que vai se estender para a região posterior superior do lábio. Isso aí também fala a favor de uma lesão do tipo SLAP, porque o sulco sublabral, pessoal, ele acontece ali mais ou menos da posição de mais ou menos da posição de 1 hora até meio-dia ali, 2 horas, meio-dia. O sulco sublabral ele não costuma ir para trás, tá? Se for para trás, geralmente você está vendo uma lesão. Se for para a região posterior superior, você está vendo uma lesão do tipo SLAP, beleza? Então aqui mostrando, deixa eu só ver isso, aqui mostrando uma lesão tipo 2 SLAP, né? Esse paciente também tem forame e sulco sublabral associado, ó. Olha aqui, ó, esse caso aqui, é porque não tem um plano axial para mostrar para vocês, mas aqui, ó, tinha um sulco sublabral aqui, mas aí, de repente, ó, a lesão, essa área aqui de alto sinal, ó, que está indo para medial aqui, ela muda de sentido e vai para lateral, ó. Ela vai para lateral aqui na região posterior superior. Então, esse paciente também tinha um sulco sublabral na região superior, o forame sublabral ele é mais anterosuperior, mas aqui na região superior tinha um sulco sublabral, mas na região mais superior e posterior superior, ó, isso aqui virou uma lesão do tipo SLAP, tá? Aí vai vir aquela pergunta, nossa, Rodrigo, pode acontecer tudo isso junto? Pode, claro que pode, né? Uma boa parte da população tem forame tem sulco sublabral. Uma parte da população tem forame sublabral. E esses pacientes também vão poder ter lesão SLAP. E guess what, né? Pacientes que têm forame e sulco sublabral, tem artigos falando que essa área aqui do forame do sulco sublabral, isso aqui gera uma área de fraqueza no lábio e eles podem ter uma maior incidência de lesão do lábio superior, né, de lesão SLAP, por conta do paciente ter como variação anatômica o sulco sublabral e o forame sublabral associado, tá? Então, apesar do sulco e do forame deles serem variações anatômicas, por eles gerarem uma área aqui, digamos, de fraqueza do lábio, né, que o lábio ele não se insere direto na glenoide, então uma rotura pode começar a partir dessa área de fraqueza, como nesse caso aqui, né? A rotura ela começou aqui e veio se estendendo aqui para trás, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, tem o sulco sublabral aqui, mas também tem o SLAP associado e é descrito na literatura que pacientes com sulco sublabral, com forame sublabral, eles têm uma maior chance de fazer lesão do tipo SLAP associado, tá? Então, hashtag fica a dica. Então, vamos lá para falar da outra lesão do tipo SLAP. E essa lesão do tipo SLAP aqui é que eu acho, inclusive, que é a lesão do nosso caso, que eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouco. Isso aqui é o SLAP tipo 3. Vocês estão vendo que no SLAP tipo 3 eles falam que é uma lesão em alça de balde, ó. Fica essa lesão em alça de balde aqui, né? Então, na lesão do SLAP tipo 3, a lesão, digamos assim, que ela completa, ela pega uma parte do lábio e ela completa e ela circunda essa parte do lábio. Não é uma lesão, digamos assim, não é uma lesão que ela é com fundo cego, assim, é uma lesão que ela vem aqui, mas ela meio que circunda, ela faz um destacamento de parte do lábio aqui, ó. Ela faz um destacamento de parte do lábio e faz uma lesão em alça de balde, ó. Isso aqui é o SLAP tipo 3, tá? Então, o que acontece, pessoal? Por que a gente não vê tanta lesão do tipo SLAP 3 no nosso exame? Por exemplo, por que esse caso aí a gente fica torcendo o nariz se é SLAP 3, se não é SLAP 3? É porque é o seguinte, isso aí é uma coisa que até quando eu estava fazendo isso aí para aula, né? Qual que é o problema do SLAP tipo 3 para a gente, que é lesão em alça de balde? O problema para nós é que o húmero ele está colado na glenoide. Então, com o húmero colado na glenoide, ele não deixa o lábio cair. O lábio não cai, você não vê a alça de balde. Igual, por exemplo, no joelho, você vê lá menisco com lesão em alça de balde, você vê uma parte do menisco de um lado e outra parte do outro. Tá? Só que no ombro, não. O húmero ele é colado na glenoide. Então, quando a gente está fazendo exame de imagem, com o húmero colado na glenoide, isso aí acaba reduzindo a lesão em alça de balde. Então, quando a gente vê a lesão em alça de balde nos exames de imagem, a gente vai ver ela desse jeito, ó. A gente não vê ela destacada. É difícil a gente ver a lesão em alça de balde destacada. A gente não vê. Por quê? Porque o húmero está aqui, está colado na glenoide. Não está deixando esse fragmento aqui cair. Tanto que quando você vê um outro caso em alça de balde, você tem que fazer arquivo. Se eu vi um ou outro alça de balde destacada, descolada, aparecendo aqui, é muito raro. O que a gente vê geralmente é a SLAP 6, que é quando você tem a rotura dessa alça de balde, aí você vê um fragmento do lábio glenoidal, meio assim, meio de pendurado dentro da articulação. Tá? Aí tudo bem, porque aí rompeu a parte da alça de balde e o fragmento caiu. Agora, na lesão SLAP 3,
a gente não vê isso porque a cabeça humeral ela está aqui, ela está empurrando esse fragmento de alça de balde para reduzindo o fragmento e deixando ele no local nativo, tá bom? Então, essa aqui, lesão, o SLAP3 é a lesão em alça de balde, ela não compromete o cabo longo do bíceps, né? Ela está junto aqui da inserção, mas ela não vai para dentro aqui da porção intraarticular do cabo longo do bíceps. O fragmento, geralmente, então, ele fica in situ, né? Por causa da cabeça humeral que está aqui, que está segurando esse fragmento aqui no local, que está reduzindo o fragmento que está junto da glenoide. A gente pode ver dois sinais aqui descritos na literatura, né? O Warrior Sign, que você vê o contraste numa área da rotura e na outra área da rotura, então parece, aqui fica branco, e aqui fica branco, e aqui no meio fica preto, então parece um biscoito aqui, tipo Oreo, né? Então esse é o Warrior Sign. Também tem um outro sinal que não está aqui descrito, mas é o Cheerio Sign, que é quando fica uma bola preta de lábio aqui e o contraste fica ao redor dessa bola preta. Aí o Cheerio é um cereal que tem, eu acho que vocês conhecem, né? Quem não conhece, depois coloca lá no Google. É um cereal nos Estados Unidos que tem, que é uma bola, uma bolinha assim, que aí fica o Cheerio preto e o leite fica branco no meio, né? Então aqui o Cheerio preto seria o lábio, o roto, o lábio, né? Com o branco do leite seria o contraste em volta do lábio roto, dessa alça de balde aqui rota. Então isso seria o Cheerio Sign, que é um outro sinal que às vezes vocês vão encontrar na literatura, tá? Geralmente esse paciente ele vai ter história de queda com a mão espalmada, que é a história do nosso paciente, inclusive, e ele é visto aí a incidência dele é de 3 a 15% dos casos da lesão do tipo, da lesão SLAP, da lesão do tipo SLAP aí, entre SLAP, eu acho que SLAP 1 a SLAP 4, né? Essa é a principal divisão, né? Tipo SLAP, tem até SLAP 10, SLAP 11, SLAP 12. A última vez que eu contei tinha SLAP 12, eu acho. Mas a gente não vai falar sobre tudo isso, não. A gente só vai falar mais umas coisinhas aqui e a gente já volta para o caso, tá bom? Então, olha só aqui o sinal do Warrior, né? Esse aqui é um paciente com SLAP 3, ó. Então, olha só, você tem aqui uma rotura, a parte da rotura aqui, a outra parte da rotura aqui, e aqui no meio tem lábio. Então, no meio dessas duas áreas de rotura, esse aqui é a alça de balde. Então, esse aqui é o Warrior Sign, ó. Tá? Esse aqui é o Warrior Sign desse paciente aqui com uma lesão de SLAP tipo 3. Então, esse aqui, olha o outro SLAP tipo 3. Esse caso é muito parecido com o nosso, ó. Olha só, a rotura do lábio glenoidal, ela vem aqui para cima, ó, e ela sai para cá, ó. Ela não é uma rotura SLAP 2 que para aqui, ó. Ela para, dá a voltinha e sai para cá, ó. E esse aqui, digamos assim, seria o Cheerio Sign. Seria a bolinha aqui no meio e o contraste passando aqui no meio. E esse aqui é o fragmento em alça de balde. Só que, de novo, como eu falei para vocês, a cabeça humeral está aqui. Como a cabeça humeral está aqui, ela está reduzindo o fragmento, então o fragmento ele não vai para lugar nenhum. Tá? Agora, o ortopedista lá na artroscopia, quando ele vai mexer nisso aqui, ele vê que isso aqui é um fragmento em alça de balde, que tem uma ponta de um lado, está segurando um lado e uma do outro, e o fragmento está livre aqui. Então, aí é um fragmento em alça de balde para o ortopedista que está fazendo a artroscopia, mas para a gente, o que a gente vê, a imagem que a gente vê é essa daqui. Beleza? Aqui, então, mostrando a artrorressonância com contraste, e aqui mostrando o T2 com saturação, né? Também já dava aqui para fazer o diagnóstico do SLAP tipo 3 aqui, né? No T2 com saturação, tá? No T1, obviamente, ficou melhor aqui, pós-contraste, o T1 com artrografia, né? Mas no T2 com saturação já dava para ver aqui que tinha uma lesão do tipo SLAP 3. Beleza? Então, aqui, falando agora da continuação da lesão, digamos assim, o SLAP tipo 3, eu falei para vocês que a lesão ela começa aqui no lábio e ela termina aqui no lábio ainda, né? Essa é a SLAP tipo 3 que faz o fragmento em alça de balde clássico. Na SLAP tipo 4, o que acontece? A lesão, em vez de digamos, ela descomprimir ou voltar aqui para o lábio glenoidal, ela se estende para o tendão do cabo longo do bíceps. Tá? Então, a SLAP tipo 4 é a lesão que se estende para o tendão do cabo longo do bíceps. De novo, a cabeça humeral ela está aqui, ela acaba deixando tudo isso aqui reduzido, né? Então, esse fragmento aqui ele não fica solto, mas às vezes na artroscopia vai ver esse fragmento descolado desse jeito aqui, né? É como se fosse a lesão em alça de balde do SLAP 3, mais a parte também rota do lábio glenoidal, do cabo longo, que se estende para dentro do tendão do cabo longo do bíceps, né? Então, é uma lesão em alça de balde também, com extensão para o cabo longo do bíceps, né? O fragmento ele fica in situ porque a cabeça humeral ela tá ali encostando, ela tá dando um cheiro
no complexo subsípito labral, então acaba que esse fragmento ele não vai para lugar nenhum, né? Ele não descola da localização original dele. Também isso aí é mais relatado com pacientes com queda, com mão espalmada, e a porcentagem também é muito parecida com a SLEP tipo 3, tá? Então, pessoal, eu só quero terminar esse breve essa breve apresentação da lesão SLEP, porque tem muita coisa para falar de SLEP, tem muito caso, para muito exemplo para dar, mas só para mostrar agora uma SLEP tipo 5, que eu acho que é o SLEP que a gente tem nesse nosso caso, tá? Então a gente tem o SLEP tipo 5 é quando você tem uma ruptura do lábio glenoidal superior, tá? E essa ruptura do lábio glenoidal, ela se estende ou se comunica com a ruptura do lábio glenoidal até a região anterior-inferior. Então, quando você tem o SLEP clássico, né, que pega a região anterior-superior, que se comunica com a ruptura do lábio glenoidal anterior-inferior aqui, isso aqui é um SLEP tipo 5, beleza? Então, isso aqui é até uma coisa que eu quero falar para vocês, nesse nosso caso, é o seguinte, deixa eu voltar para o caso. Então, antes de voltar para o caso, deixa eu só falar mais um pouquinho dessa SLEP 5, né? Em alguns casos, pode ser SLEP com Bankart, né? Quando o paciente tem história, vários pacientes com luxação glomerular anterior, eles fazem Bankart e pode isso aí subir e fazer um SLEP junto, tá? Fazendo descolamento associado que se estende para a região superior. Então, pode ser um SLEP com Bankart, é um SLEP 5. O paciente também tem história de queda com a mão espalmada e, geralmente, o SLEP 5 está associado à instabilidade anterior, porque isso é visto muito em pacientes com luxação glomerular prévia, luxação anterior glomerular prévia, que acaba fazendo a lesão do lábio glenoidal anterior inferior, né, a lesão de Bankart, e a lesão ela acaba subindo, a ruptura ela acaba subindo e acaba indo para o lábio superior, beleza? Nesse nosso caso aqui, a gente não tem história de luxação glomerular prévia, a gente tem história de trauma, mas sem essa história de luxação glomerular prévia, a gente não tem nenhum sinal aí de Hill-Sachs associado, nada assim. A queixa do paciente não era instabilidade, né? Mas é só para lembrar que o aspecto clássico, inclusive, do SLEP 5 é essa lesão associada com instabilidade glomerular anterior, com luxação glomerular anterior, fazendo lesão de Bankart associada à lesão do lábio superior, tá? E só para falar um pouquinho aqui ainda do SLEP, eu sugiro para vocês, quem quiser saber mais de SLEP, esse artigo aqui da European Journal of Radiology de 2008, da Áurea Mohana Borges e da Christine Chang, tá muito bacana, é um clássico, tá? É um clássico. Eu procurei outros, eu tentei ver algum mais recente para mostrar para vocês, mas esse é um que eu acho que para um entendimento básico e até advanced, tá? Mas é um artigo bacana. E esse aqui é um outro artigo que eu achei na Radiology. Isso aqui é um artigo agora, é um artigo recente, não sei se é 2018, 2017, mas que eles fizeram uma revisão sistemática e meta-análise se tem que fazer mesmo artrorressonância para ver se tem SLEP, lesão do tipo SLEP ou não, e compararam também máquinas de 1,5 e 3 Tesla, e eles chegaram à conclusão que a artrorressonância é melhor do que a ressonância convencional e que as máquinas de 3 Tesla são melhores do que as máquinas de 1,5 Tesla. Tipo assim, não foi nenhum descobrimento da roda, mas são coisas que você tem que colocar no papel. Depois que você coloca no papel, realmente isso aí ganha um outro peso. Então esse artigo na Radiology acabou fazendo isso, tá bom? Então agora eu quero mostrar para vocês esse nosso caso de novo, porque assim, eu vou falar o que eu acho da lesão SLEP aqui desse paciente, tá? Então esse paciente aqui, ele tem uma lesão SLEP que, se fosse ver só a porção superior, tá? Só a porção superior da lesão, ela é uma lesão tipo 3. Ela vem para cá, ela está descomprimindo aqui, ó. Ela está descomprimindo aqui. Então, isso aqui para mim é um SLEP tipo 3, tá? Ó, isso aqui é um SLEP tipo 3. Isso aqui está fazendo tipo um fragmento em alça de balde nessa região superior aqui, ó. Tá? Então, para mim, aqui em cima, ela é um SLEP 3. Tá? Ela não está indo para o tendão do cablongo do bíceps, ela está parando antes, está parando próximo da base dele. Tá? Não é uma lesão que ela é sozinha aqui para pensar no SLEP 2. Ela está indo para dentro aqui, está descomprimindo para cá. Então, isso para mim é um SLEP 3 se a lesão tivesse só aqui, beleza? Só que a lesão está se estendendo para a região anterior e anterior-inferior. Né? Então, a gente vê que a lesão do SLEP ela se estende para cá, aqui para baixo. Ah, Rodrigo, isso aqui podia ser
um forame sublabral junto? Podia. Vai ver que o paciente ele fez a lesão SLAP, tinha o forame sublabral, ajudou a propagar a lesão SLAP e a lesão desceu aqui para o lábio glenoidal anterior-inferior. Ó. E tem lesão também no lábio glenoidal anterior-inferior. Rodrigo, pode ser que a lesão começou no lábio glenoidal anterior-inferior pelo trauma e subiu e veio para a lesão superior aqui? Pode também, pode. Esse que a gente não sabe direito ainda o que acontece, tá? Agora, de imagem, o que eu estou falando para vocês? O que tem? Tem uma lesão do lábio glenoidal superior e a lesão está se estendendo anteriormente para a região anterior-inferior, fazendo, então, uma lesão SLAP tipo 5, tá? Então, esse paciente aqui ele tem uma lesão SLAP tipo 5 por conta da somação ou da somatória, né? Da lesão do lábio glenoidal superior com a lesão do lábio glenoidal anterior/anterior-inferior, tá bom? Então, para mim, isso aqui fecha um SLAP tipo 5 por conta disso. Mas eu acho que uma das coisas mais legais desse caso é a gente avaliar essa área separada só para a gente pensar qual graduação do SLAP que a gente ia fazer aqui. Lembrando que sempre o mais importante é a descrição, tá? Eu acho que a graduação ela serve muito também para gamerizar a coisa, né? Porque, pô, qual que é a graduação? É uma coisa que a gente quer chegar nesse nível. Então, eu acho que a graduação ela tem muito mérito também por conta disso. Mas o importante é fazer a descrição adequada, tá? E então, a princípio é isso dessa lesão SLAP. Vamos ver aqui as perguntas aqui. A Camila aqui, depois você poderia falar de indicações da artrorressonância. Então, a artrorressonância a gente usa muito para paciente jovem, tá? Para paciente com suspeita de lesão de lábio, lesão do tipo SLAP, paciente jovem, paciente com suspeita de lesão, às vezes do manguito rotador junto da superfície articular, tá? Paciente com suspeita de lesão condral, atletas, mas basicamente a gente vai usar em pacientes mais jovens, com uma lesão, geralmente com uma lesão traumática associada e que a gente quer dar uma olhada melhor nessas estruturas intraarticulares, tá? Essa é a principal indicação da artrorressonância. Às vezes a gente pega na clínica paciente com 50, 60 anos de idade que está indicado que pedem artrorressonância para avaliar manguito, para avaliar lábio. Aí, geralmente a gente liga para o ortopedista para perguntar se quer mesmo que faça a artrorressonância, porque nesses casos a gente entende assim que na maioria das vezes não precisa fazer uma artrorressonância para ver se tem lesão ou não, né? Às vezes tudo bem, o paciente já fez uma ressonância, não chegou a conclusão nenhuma, foi inconclusivo, o ortopedista está com alguma dúvida pontual em alguma coisa diferente, mas uma boa parte dos casos, conversando com o ortopedista, até a gente consegue passar o exame de uma artrorressonância para uma ressonância convencional em pacientes aí com 50, 60 anos de idade aí para cima, porque geralmente esses pacientes é muito difícil realmente ser necessário fazer uma artrorressonância assim, no dia a dia. Vão ter exceções? Claro que vão ter exceções, mas como regra é isso que eu tenho para falar para você. A Rafaela aqui, quando você tem dúvida de lesão labral em um RM de ombro normal, você sugere a artro-RM? Olha, quando eu tenho dúvida, eu coloco a minha dúvida no laudo, mas geralmente eu não sugiro. Eu só deixo a dúvida lá, eu falo, tarará, isso aí pode corresponder à alteração, não é possível descartar SLAP, sendo necessário correlação com clínica. Um outro caso ainda dá para recomendar. Eu recomendo a artro-RM sim. Mas na maioria dos casos eu deixo só descrito que tem uma imagem, essa imagem é duvidosa e não é possível descartar a rotura, tá? Mas em um caso ou outro, assim, dependendo do dia, pode ser que eu recomende sim, mas na maioria das vezes eu deixo mais descritivo só a minha dúvida. Tem lesão álpsa associada nesse caso? Alan, a gente já vai conversar sobre isso, mas assim, não parece ter álpsa não, tá? O que parece ter é uma lesão do lábio aqui, uma irregularidade aqui, uma lesão eu não chamaria de álpsa, eu não chamaria de Bankart, porque não tem sinais de luxação glenomeral prévia, entendeu? Eu só estou chamando de uma ruptura do lábio glenoidal anterior-inferior aqui. Mas se tivesse álpsa, a gente ia ver uma alteração fibrocicatricial aqui nessa região e eu não vejo, tá? Eu não estou conseguindo ver. Para mim, o lábio está aqui, ó, ele está mais irregular na região inferior, mas eu não vejo nenhuma alteração fibrocicatricial aqui para pensar em álpsa
associado, nada disso. E o paciente também ele não tem a história de uma luxação glenomerular prévia. Mas é claro, se tivesse o lábio retraído e formando uma bola aqui, né, formando um tecido amorfo nessa região aqui, com certeza, mesmo sem história de luxação glenomerular prévia, eu ia chamar de álpsia e eu ia falar no laudo, falar para o ortopedista, ó, talvez esse paciente ele teve mesmo uma luxação glenomerular prévia, mas acabou não fazendo uma lesão apesar de raro, acabou não fazendo uma lesão de bunker, de Hill-Sachs associada, e aí eu ia entrar nessa parte, mas aqui a princípio não parece. Tá? A Cláudia aqui, tem fragmento condral anterior-inferior na glenoide destacado? É isso aí, Cláudia, a gente vai falar sobre isso agora na sequência, né? Que é a outra lesão que esse paciente tem. Tem sim, a gente já vai conversar sobre isso, tá? O Paulo aqui, você sugeriria associação com o SLAP10 quando tem possível lesão do ligamento glenomerular superior nesse caso? Então, Paulo, eu gosto de deixar mais descritivo, sabe? Aqui até o SLAP5, até o SLAP8, o SLAP9, que é global, eu ainda coloco mais. Mas, por exemplo, quando tem esse SLAP10, que é a lesão do lábio, com lesão do intervalo dos rotadores, eu prefiro colocar descritivo a lesão do intervalo dos rotadores, igual eu falei para vocês, do que tascar um SLAP10. Mas pode falar que lesão do lábio glenoidal, uma lesão tipo SLAP, com mais lesão do ligamento glenomerular superior, isso aí é descrito como SLAP10. Pode falar. Eu, geralmente, no meu laudo, eu acabo não colocando que é um SLAP. Eu não coloco assim, né, eu não bato o carimbo SLAP10. O que eu coloco é a lesão tipo SLAP mais das clássicas que eu vejo, e eu coloco, olha, ele tem ruptura do lábio, ele tem ruptura dos ligamentos ali, ó, do ligamento XYZ do intervalo dos rotadores, beleza? Tem ruptura do ligamento glenomerular superior, tá? Mas pode colocar. Isso aí é de gosto de vocês. No posicionamento do exame, o húmero distal não está muito medial, inclinado medialmente. Vamos ver aqui, Sérgio. O húmero distal. Olha, esse exame até que tá bom. Assim, eu tô achando que ele tá tranquilo. Talvez ele esteja até com um pouquinho mais de rotação externa do que o normal, né? Talvez ele tinha que estar um pouquinho mais o cabo longo do bíceps aqui tinha que estar um pouquinho mais para frente aqui, mas é melhor ter um exame com um pouco mais de rotação externa do que com rotação interna, tá? Mas eu acho que tá ok. Rodrigo, se não tivesse realizado artro-RM nesse caso, conseguiríamos classificar esse SLAP no exame simples? Eu acho que sim. Eu acho que sim, viu, Tati? Eu acho que eu até já mostrei alguns casos na lista, né, que a gente consegue ver as lesões no T2 sem saturação. Eu acho que essa lesão aqui ela seria vista no exame normal, e a lesão do lábio glenoidal anterior-inferior, que se estende para o lábio glenoidal anterior-inferior, eu acho que a gente ia conseguir ver também, tá? Eu acho que sim. Deixa eu só aqui, achou o ligamento glenomerular. Ah, tá. O Bruno perguntando o ligamento glenomerular inferior. Ele tá aqui, mais ou menos nessa região aqui, Bruno. Ó o ligamento glenomerular inferior aqui, ó. Tá? Esse daqui, ele vem aqui para cá. A região, esse é o ramo anterior, né, do ligamento glenomerular inferior, né? Aí ele vai se inserir aqui nessa topografia aqui, tá? Ele se insere aqui para baixo, que ele se insere aqui, próximo da lesão do lábio glenoidal anterior inferior desse paciente, e aí ele vai descendo aqui e vem para cá, tá? No plano coronal aqui, ele está aqui, ó. Olha ele aqui. Tá, ó. Parte humeral, né? Aqui que acontece a Regal Lesion, acontece aqui, e aqui a inserção dele no lábio, ó, que está aqui, nessa região.